último dia aqui de palestra, né, na Semana do Camaleão, sobre o assunto aí que muitos perguntam, ficou por último, porém não é menos importante, que é sobre programação, né? Muitos me perguntam, pô professor, qual que é, né, a linguagem que eu devo aprender, qual que é a mais utilizada, a principal, etc e tal, por onde que eu devo começar? De cara eu quero te falar que a principal linguagem é a lógica de programação. Se você não tem, se você não domina a técnica de criar algoritmos, porque lógica de programação é técnica de criar algoritmos para o que? Soluções. Algoritmos são fórmulas lógicas para se resolver problemas. Lembra da época de uma aula bastante importante que talvez você menosprezasse, eu menosprezei um pouco, que é física. Você lia um problema, eu me lembro que a física fundamental, né, aquela que você aprende no ginásio e no colegial. Você tinha um problema para ler, né, entender, tinha que decorar a fórmula e tinha que achar a melhor solução para resolver aquele problema. A lógica é muito parecida, você tem um problema e você tem que encontrar a solução. E o algoritmo, a forma lógica, pode ter não uma forma, mas inúmeras formas de se chegar à mesma solução. É mais ou menos como se você estivesse brincando de Tetris, né? Seria o exemplo mais assim rudimentar do que a lógica de programação, né? Então seria a associação elementar que traria a solução de tudo, ok? O que eu posso dizer para vocês é o seguinte: uma coisa que é muito importante, você que talvez esteja começando a programar ou que seja um aspirante a programador, é você procurar exercitar a sua lógica. A linguagem de programação em si, e isso é muito importante falar, a linguagem de programação em si é só uma ferramenta. A gente está falando de um conjunto de sintaxe, ou seja, um conjunto de texto, que vale a semântica, ou seja, o sentido, o significado, entender, primeiramente ter lógica, segundamente entender a semântica e por último a linguagem, tá? Uma linguagem de programação, para quem realmente é programador, é algo que você consegue aprender literalmente da noite para o dia. Eu perdi a conta, eu venho da área de TI, tá galera? Para vocês talvez não saibam, eu primeiro trabalhei na área de sistemas, como analista, depois como programador, entre outras funções aqui que eu vou, enfim, entre outras funções não, entre outras profissões que eu ficaria aqui o dia inteiro falando. Mas o fato é que era comum a gente ter que aprender uma linguagem de programação da noite para o dia. Pegava um livro, lia ele e já começava a programar. Acabou, simples assim, sabe por quê? Porque quando você tem lógica, tudo faz a diferença. Pô, professor, legal, mas e aí, por onde que eu devo começar? Olha, a gente vai falar sobre isso depois da vinheta. Talvez você não goste do que eu vou falar, mas você deve começar justamente por fluxograma. Fluxograma é a linguagem simbólica de você estar criando algoritmos. Olha só, sabe como é que funcionava antigamente as coisas? Aí você fala, aí lá vem ele com aquele papo de antigamente. Então, é que como eu sempre digo, o retrô ele não morre. É que como eu sempre digo, o retrô ele não morre. Ele apenas se recicla, né? Então o que acontece? Antigamente se usava muito no papel, primeiramente você não ia para o computador, não ia, você ia para o papel, utilizar a linguagem simbólica, né, de fluxograma para poder estar construindo seus algoritmos. E por último você escolher a tecnologia viável, né, o compilador, né, compilador para quem não sabe é um framework que você joga o código, o texto, né, ou seja, a linguagem, né, de programação, que é como se fosse uma receita de bolo. Ele vai pegar o teu texto, vai compilar procurando erros, né, e discrepâncias, erros de regras, né, sintaxe, etc e tal. Ele não vai procurar erros de lógica, porque a lógica quem faz é você, né? Então, a forma como você desenvolveu a solução para aquele problema, cada um o faz de uma forma particular, mas questões de sintaxe não podem, ou seja, questões de regras, né? Como se fosse, vamos dizer assim, a sintaxe para a linguagem de programação é como se fosse erro gramatical na língua portuguesa, não pode ter erro. Não tem erro de sintaxe? Perfeito. Aí ele vai compilar e vai criar algo que a gente chama de arquivo objeto. E daí o arquivo objeto ele cria o executável, né? Ou seja, o programa, né? O produto final em si. Mas para chegar até tudo isso, primeiramente, você que quer estar desenvolvendo lógica, procura trabalhar com fluxograma, exercitar bastante fluxograma, tá? Não vai para uma linguagem de programação comercial logo de cara, pega uma linguagem hipotética, pega livros de lógica de programação,
tá? Trabalha com bastante fluxograma. Se você já quer trabalhar de uma forma mais abrangente ali no sistema, pega quadro IPO. Quadro IPO é a linguagem simbólica para desenvolvimento desses sistemas, tá? Que hoje em dia, falar de desenvolvimento para games é praticamente estar falando de sistemas, né? A parte de inteligência artificial, a AI, ela, na prática, ela é uma programação, porém não é uma programação convencional como a comercial. Muito pelo contrário, ela é uma programação auto-inteligente. Por que auto-inteligente? Quando você cria um personagem, por exemplo, vou dar um exemplo dentro da área de games mesmo. Pega os jogos dos anos 80 e 90, você vai ver que se você sempre tinha aqueles macetinhos, tudo era meio que previsível, era difícil, mas porém previsível. Principalmente quando você pegava algum amigo, né, que te dava umas dicas e falava assim, ó, fica no canto da tela, faz L para direita, aperta B e C e na hora que o inimigo, por exemplo, abrir as asas, que você vai conseguir ferir ele. Pronto. Aí você pegava esse macete, seguia as dicas, era batata, funcionava. E muitos pegavam essas dicas através de revistas, outros veículos ou com amigos, etc e tal. Na época ainda não tinha internet, né? A gente tá falando aí do retrô, né? Aí perfeito, tudo bem. Hoje em dia você tem game análise aí no YouTube, você tem um monte de, enfim, de fóruns, blogs, etc e tal. Tem uma infinidade aí de formas de pegar dicas e tudo. Eu particularmente nunca gostei de pegar dica. Eu acho que a dica ela tira o prazer de você conseguir se superar, né? Eu curto degustar cada parte do jogo, tá me superando, criando as minhas formas de evolução, enfim. Mas o fato é que você tinha programação para games, que era dessa forma nos anos 80 e 90, mas não era inteligência artificial ainda. Mais ou menos da metade dos anos 90 em diante é que a inteligência artificial foi nascendo, a partir de jogos como Quake 2. Aí você fala, legal, Eros, mas qual é a diferença? Muita. Apesar de você poder utilizar a mesma linguagem, lógica de programação, você cria um código que ele se auto-incrementa. Por exemplo, imagine que você vai enfrentar um personagem, eu me lembro disso, eu senti isso na pele, a primeira vez que eu joguei Quake 2, eu fui matar um inimigo, né, um alienígena, e o que acontece? A primeira vez ele estava de costas, enfim, e eu consegui matar ele. Aí eu, um pouquinho mais à frente, morri, e o jogo voltou no começo do level. Eu fui tentar matar aquele mesmo inimigo, do mesmo jeito, sabe o que aconteceu? Ele deu a volta, ele foi por trás da parede e acabou me aniquilando, ou seja, ele aprendeu com os erros dele. A inteligência artificial é o autoaprendizado, não importa se é de NPCs, tá? Ou de elementos dinâmicos, a inteligência artificial é o autoaprendizado evolutivo, ou seja, é evoluir, está aprendendo com os erros e criando e tendo uma certa, vamos dizer assim, grau de autoconsciência, criando por si próprio as próprias soluções. É praticamente como se tivesse vida própria, né? E hoje os programadores, eles têm aí essa tarefa de não só criar um código de lógica de programação interessante, mas também de estar fazendo uma inteligência artificial realmente atraente, trazendo uma dinâmica muito forte ao game. Bem, e aí você deve estar se perguntando, né? Poxa vida, legal, Eros, mas eu sou péssimo em matemática. Olha, deixa eu te dar uma boa notícia, eu também sempre fui fraquíssimo em matemática, tá? Deixa eu te dar uma notícia, eu também sempre fui fraquíssimo em matemática, tá? Eu sempre tirei mais ou menos 5, 5,5, 6. Poxa, terrível, terrível. Você sabe por que eu me dei bem com lógica? Porque a lógica é apenas uma parte da matemática, não é ela como um todo, né? Eu curti, tinha notas fraquíssimas na faculdade, na parte de cálculo diferencial integral e tudo mais, mas em lógica de programação eu detonava e assim, me dava muito bem. Por quê? Porque bateu uma luz na minha mente, eu comecei a entender tudo, igual tipo Matrix? Não. Eu também queria dizer que a lógica de programação não é como aprender um software, tá? Querendo admitir, uma parte dos softwares, principalmente para as plataformas aí, não importa se é Mac ou PC, são intuitivos, né? Tem interface gráfica, arrasta, estica, puxa, redimensiona, enfim, por aí vai, solta, acabou. Lógica é uma coisa que pode-se dizer que é uma forma de desenvolver um novo pensamento, né? É uma forma de pensar diferenciada, que exige o quê? Exige exercício constante e contínuo, né? Seria equivalente a você aí que de repente pratica halterofilismo, né? Pratica aí musculação, uma arte marcial ou um esporte, ou seja, precisa estar treinando todos os dias. Significa que você vai ter que estar treinando todos os dias sempre? Não, mas significa que vai chegar uma hora que você vai estar num ponto extremamente com uma base sólida. E aí você vai ter uma base sólida, exercitando lógica no dia a dia, que vai chegar uma hora que independente
da linguagem de programação, você vai bater o olho e vai conseguir executar o seu algoritmo, ou seja, criar soluções tranquilamente. Óbvio, com toda profissão tem aí os seus espinhos, né? Tem as suas rosas e tem os seus espinhos, né? Às vezes você sempre vai se deparar com um problema que vai exigir mais de você, vai fazer com que você vire noites. Isso é comum, é normal nessa área, tá ok? Mas eu quero te falar uma coisa bem importante. Assim, a abstração é uma coisa que hoje está quase em desuso, para não dizer praticamente morta na mente da maioria das pessoas. E o que é a abstração? É o exercício e o uso da imaginação. A forma convencional de ensinar a lógica de programação, por que pareça, não é usando o computador, tá ok? Deixar isso bem claro. É usando justamente a resolução de problemas hipotéticos, né? E aí, se você vai usar fluxograma ou alguma linguagem hipotética no papel, enfim, isso varia da didática de professor para professor. Mas o fato é que, e vale a pena estar dizendo isso, a abstração ela força você simular na sua mente a solução do problema, executar no papel e por último jogar no computador. E tem um detalhe. Quando você faz corretamente, 100% de chance de jogar no computador é que vai dar certo, tá? Eu me lembro que assim, eu tive ótimos professores, a maioria deles eram da USP, do ITA, enfim, eu estudei, eu tive o privilégio de ser uma das primeiras turmas, né, que estudou aí no começo dos anos 90 no curso de Ciência da Computação. Essa é a minha formação, eu sou bacharel em Ciências da Computação. E o que acontece? Era comum, tá, temos que solucionar um problema no papel. Eram várias folhas de programação, né? Usávamos uma linguagem de programação hipotética, tá? Fazíamos um fluxograma, então o professor trazia o problema. Nós fazíamos o fluxograma, não tinha consulta e nem afete dupla, tá? Fazíamos o fluxograma. Depois do fluxograma, além do fluxograma, e vai lembrar, né, que o fluxograma, assim como a linguagem de programação, você pode executar diferentes formas para poder chegar na mesma solução. Depois do fluxograma, tínhamos que executar o código numa linguagem hipotética. Dependendo do professor, era às vezes C, ou linguagem C ou Pascal. Aí, vai pelo menos 10 folhas escrevendo, sem consulta a livro, sem nada em dupla e com o professor bem próximo de você. Executávamos o código, depois, por último, íamos para o computador para colocar no compilador, redigir tudo, olhando lá nas 10 folhas lá que você fez. Quer dizer, se você fez errado, você vai passar errado para o computador, não vai sair, não vai funcionar. E aí, enfim, zero. Simples assim. É 0 ou é 1. E aí, depois de mais ou menos tudo isso, em torno de 2 horas, depois de mais ou menos 2 horas, foi lá, deu enter, compilou, gerou o código objeto, executou, está funcional, o professor olhava para o teu fluxograma, olhava para o teu código, olhava para o computador, ia lá, testava, perguntava por que você fez determinada coisa assim, 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 pois cada pessoa na realidade podia chegar na mesma solução de diferentes formas. Aí eu olhava e falava, pô, tá ok, tá beleza, tranquilo, foi, e já dava nota na hora, era assim, pai pum, não tinha nada de... E essa é uma das melhores formas de você realmente aprender. Primeiro aqui, por último aqui. A gente hoje está vendo, na verdade, o desuso da massa cefálica, tá? Então assim, eu não vou te falar de uma linguagem, eu vou te falar primeiro de você exercitar lógica de programação, tá ok? Agora vamos falar um pouquinho de linguagem, rapidinho, tá bom? Olha, as engines do mundo, 87% usa C++, tá bom? Não é que o C++ vamos dizer assim, a melhor linguagem do mundo, mas não sei se você sabe, tudo foi criado em C e tudo deriva de C, tá? C++ é a linguagem orientada a objeto. O que é uma linguagem orientada a objeto? Na prática, só para que você entenda, é uma linguagem modular que pode ser reutilizada, você faz para um projeto e pode reutilizar para outros, e você consegue estar criando aí classes, estruturas que você pode estar reutilizando em outros programas. Na prática é só, sim, a grosso modo é isso. A maioria das engines utiliza a Havok, a Unreal Engine, a Unity 3D C Sharp, que é um pouco similar, é mais próximo de Java na realidade. A Lua, que é uma linguagem inclusive brasileira, utilizada na CryEngine, é feita pela Universidade do Rio de Janeiro, Federal do Rio de Janeiro, a Lua, tá? É uma linguagem de programação, mas dá para usar também C++ com CryEngine e Unity 3D, só que tem que ter o plugin, tá? O plugin é gratuito, tá? Para as duas engines no caso, então se você não quiser ficar rendido, também dá para utilizar aí tranquilamente o C++, tá bom?
E o demais que eu posso dizer para vocês é que essas são as linguagens aí mais utilizadas no mundo, C++, aí seguidamente C#, JavaScript também, que é uma linguagem mais tendenciosa para criar rotinas e efeitos, tá? O JavaScript. Já a parte de inteligência artificial mesmo em si é C++, o C# no caso da Unity 3D, tá ok? Então é isso, vocês viram que a minha ênfase maior foi em cima da lógica de programação e a ênfase menor foi em cima da linguagem, tá bom? Olha, para o programador de games, é interessante sim ele ter fundamentos sólidos numa engine, tá? Pelo menos ele não precisa ser um level design, mas pelo menos saber operar a engine para poder saber operar a engine focado dentro do que ele está programando, para justamente ele fazer os games testes, né? Ou seja, está testando se de repente aquela lógica de programação que ele está utilizando, aquele código dele lá, está sendo viável ou não, para estar simulando a física, o controle de movimentação de personagem, etc, etc e tal. Enfim. Em suma é isso, gente. Vocês ficam à vontade, tá tirando dúvida comigo, Skype, e-mail, telefone, liga aqui no Camaleão Digital, fica à vontade mesmo, tá bom? Eu vou estar aí te auxiliando com o maior prazer, tá? Como vocês viram, o que vai mesmo fazer o diferencial com que você consiga criar um código de inteligência artificial que realmente seja conciso, evolutivo e dê uma dinâmica feroz no seu game é a lógica de programação, tá ok? Muito obrigado!